Fala galera, eu sou Heraldo Luiz e esse é mais um vídeo do canal Analítica Sem Dúvidas. Pessoal, continuando com o equilíbrio de complexação, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o efeito do pH na constante de formação dos complexos de LTA. Mas antes de continuar, pessoal, se inscrevam no canal, deixe um like no vídeo para não esquecer depois, ative as notificações, isso é muito importante para o canal continuar crescendo. A função hypar, pessoal, também já está ativa. Então, se você puder, tiver no celular após dar o like, dá um hype também pro canal, dá um pontinho para mim, para ajudar também a divulgação do canal. É muito importante, esse canal é muito pequeno, então qualquer ajuda que vocês possam dar com um like e hype é muito importante e ajuda o canal a crescer. Sigam também, pessoal, na rede social, Facebook, Blue Sky, Instagram e Threads, que é uma maneira de a gente manter contato. Tudo bem? Então, agora vamos para a aula. Pessoal, antes de continuar a aula, pessoal, um favorzinho que eu peço muito para vocês aqui. Notem que, mais ou menos, 80% de quem visualiza o canal não está se inscrevendo, pessoal. Então, isso prejudica bastante os números do canal. Ele está crescendo, está chegando a quase 5 mil inscritos. Então é muito importante para você se inscrever. Tá vendo o vídeo? Tá te ajudando? Se inscreve, colabora com o canal. É uma maneira de você me ajudar. Eu estou ajudando vocês me ajudam com um like e inscrição. Tudo bem, pessoal? E também agora tem o hype. Então, deixa o hype aí, se você está vendo no celular, no aplicativo do celular, deixa o like, tem alguns pontos de hype aí disponível. Considera dar para mim, pessoal, assim o YouTube divulga mais esse canal e ajuda eu a continuar crescendo, de repente chegar aos 5 mil, até 10 mil, não posso sonhar, né? Então, colaborem, que isso me ajuda também a produzir mais conteúdo para vocês. Tudo bem? Na última aula, pessoal, apresentei para vocês o EDTA, que é esse ácido aqui, né? Etileno diamino tetracético. Ele é um ácido quelante, né? Um quelante hexadentado. Na hora que perde os prótons, ele fica dessa forma aqui, né? Os 6 prótons. Ele fica com 6 pares de elétron para ligar nos ácidos e formar o complexo, né? EDTA metal. Para simplificar, né, para não deixar sempre essas moléculas, nós chamamos dessa forma a espécie totalmente protonada de H4Y, a espécie sem próton de Y4-, e o complexo a gente chama de MYN-4, que vai dar a carga dele. Tudo bem, pessoal? Então é apenas uma convenção. E novamente, pessoal, esse Y aqui não é de ítrio, tá? É só, em vez de usar X, usamos Y como incógnita, tá? É só isso. Uma convenção. Também apresentei para vocês, pessoal, algumas constantes de formação de alguns íons, né, com o EDTA, né? Tem várias aqui. Então, o EDTA é complexo com bastante elementos da tabela periódica, tá? Então, a gente vai usar ele para muitas determinações de íons metálicos. Mas, pessoal, o EDTA é um ácido tetraprótico, ou seja, um ácido poliprótico. Vocês não lembram? Vou deixar aqui o link para videoaula de ácido poliprótico. Como todo bom ácido poliprótico, ele é um ácido fraco e cada protonação ou desprotonação, dissociação, vai ter o seu Ka. Então, a perda do primeiro próton tem o segundo próton, terceiro próton e quarto próton. Então, eu tenho os seus respectivos Kas. Tudo bem, pessoal? Lembrando, pessoal, sempre que vai interessar para as formações de complexo, é apenas esse carinha aqui. Tudo bem? Então, para obter esse aqui, provavelmente, pessoal, vou ter que associar muito, vou ter um controle muito rigoroso da quantidade de H+ presente. Então, a maioria das determinações usando DTA é feita normalmente em meio tamponado, para manter a concentração de H+ constante e dessa forma manter a concentração de DTA 4- constante, de Y4- constante. Tudo bem? Lembrando, pessoal, por ser um ácido, nós temos aquele diagrama de fração de espécies, de distribuição de espécies, ou diagrama de alfa. Tudo bem? Lembrando novamente de ácido poliprótico, né?
O alfa 0 é a espécie que não perdeu nenhum próton, né? É a fração da espécie que não perdeu nenhum próton. Então, no caso, para o EDTA, vai ter 4 prótons, é proporcional à concentração de H mais a quarta, dividido pelo CT. Então, H mais a quarta representa a espécie totalmente protonada, perdeu um próton, K1, manteve 3 prótons, H mais ao cubo. A espécie que perdeu 2 prótons, K1, K2, vezes H mais ao quadrado, porque manteve 2 prótons. A espécie que perdeu 3 prótons, K1, K2, K3, vezes a concentração de H mais, porque manteve um próton. E a espécie que perdeu totalmente os prótons, K1 vezes K2 vezes K3 vezes K4. Bem, pessoal, é assim que é fácil de lembrar como se calcula os alfas e o CT. Então, também tem a espécie que perdeu um próton, então vou chamar de alfa 1. A espécie que perdeu 2 prótons, alfa 2. A espécie que perdeu 3 prótons, alfa 3. E a espécie que perdeu 4 prótons, alfa 4, que é igual a K1 vezes K2 vezes K3 vezes K4, dividido pelo CT. Tudo bem, pessoal? Essa aqui é a única que nos interessa. Tudo bem? Nas determinações para DTA. Tudo bem? Agora, pessoal, a gente vai ver como calcula no Excel o diagrama de fração, né, o diagrama de associação de espécies, diagrama de alfa, distribuição de espécies no Excel. Tá, vamos lá ver. Bom, pessoal, vamos fazer então agora o diagrama de distribuição de espécies, né, ou o diagrama de alfa do EDTA. Bom, a gente já tem aqui, né, os Ks, K1, K2, K3 e K4. Vamos fazer como ele é a função do pH. Vou começar então com o pH. E variar de 0 a 14, vamos de meio em meio. Meio, ponto 5. Agora vamos clicar e arrastar até o 14. Até o 14, aqui. Mas apesar de ser o pH que a gente vai plotar, a gente quer o H+, né? Então, a concentração de H+, no equilíbrio. H+ no equilíbrio. Tudo bem? Que é igual a 10 elevado, para fazer o elevado a gente usa acento circunflexo, menos o pH. Vou clicar e arrastar. Então temos aqui já a coluna do pH, a coluna do H+. Vamos então calcular, pessoal, o CT. O que é o CT? O CT é a soma das concentrações de todas as espécies, né? Do caso do EDTA. Então, H4Y, H3Y2-, H2Y2-, HY3- e Y4-. Tudo bem, pessoal? Mas, já expliquei para vocês, sempre vai ser aquela lembretezinha para a gente nunca esquecer como é que é. A espécie totalmente protonada vai ser proporcional, né? A função dela vai ser a concentração de H+ elevado, no caso, a quarta, que são 4 prótons na molécula. Mas a espécie, então, que perdeu um próton, K1, mas ficou com 3, vezes a concentração de H+ elevado ao cubo. Mais a espécie perdeu 2 prótons, perdeu o primeiro próton, K1, perdeu o segundo próton, K2, vezes a concentração de H+ ao quadrado, porque ficou com 2 prótons. Vou continuar aqui. Mais. Perdeu o primeiro próton, K1, vezes perdeu o segundo próton, K2, vezes perdeu o terceiro próton, K3. Ficou um próton na molécula, concentração de H+ elevado à primeira. E agora a espécie perdeu os 4 prótons, K1 vezes K2 vezes K3 vezes K4. Tudo bem, pessoal? Vamos já colocar os parênteses aqui para que só não confundir. E o cifrão, no caso, o B1 é uma célula fixa, né? Uma célula fixa, a gente usa cifrão para fixar.
Fecha aqui. Ó, aqui tem B1 e B2, também vou deixar fixo, usando o cifrão, né? Então, quando eu arrastar, o Excel vai sempre buscar o valor dessa célula aqui. O B1 aqui também, B1, B2, B3. Cifrão, cifrão, cifrão. Apagou o vezes aqui. Sempre coloca bastante parênteses, pessoal, porque às vezes o Excel ele acaba fazendo toda a conta linearmente, né? Então, o parênteses ajuda ele a entender como tem que fazer. Certo, pessoal? Aqui, B4. Pronto. Então, o CT está pronto. Antes de clicar em arrastar, pessoal, vou deixar os alfas também já certo. Então, alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa 3 e o alfa 4. Beleza. Agora, pessoal, eu posso ter copiado aqui ou fazer do zero. Vamos fazer do zero aqui, ó, igual. O alfa 0 é a fração da espécie que não perdeu nenhum próton. No caso, está com 4 prótons ainda. Então, igual a concentração de H+ elevado à quarta dividido por CT. O alfa 1 perdeu um próton. Então vamos lá. K1 vezes com 3 prótons. Concentração de H+ elevado à terceira. Aqui o B1 é fixo também, né? A gente vai deixar pronto. E dividido por CT, que está no C. Vamos também por parênteses aqui, pessoal, só para o Excel não calcular errado. O alfa 2 perdeu 2 prótons. K1 vezes K2, mas manteve 2 prótons vezes H+ elevado ao quadrado, dividido pelo CT. Aqui, né, o parênteses, por segurança, né, e fixar agora B1 e B2. Eu marquei B7, é C7. Alfa 3 perdeu 3 prótons. B1 vezes B2 vezes B3, né, que são os valores dos 3Ks, mas ainda tem um próton na molécula, concentração de H+. Fixando, né, os valores das células. Dividido por CT. E o alfa 4, que perdeu os 4 prótons. Então, igual K1 vezes K2 vezes K3 vezes K4. Todos fixos, né, agora. Dividido pelo CT. Tá aqui em C7. Tudo bem? Então, ficou aqui não é vezes, dividido. Bati duas teclas juntos. Beleza. Então, calculados os valores, agora sim a gente clica e arrasta. E já calculamos todo o diagrama, tá? Vamos plotar o gráfico. Seleciona a coluna do pH, segurando o Ctrl, selecionamos os alfas. Vamos aqui em inserir, gráfico de dispersão de linha.
E aqui temos o diagrama de distribuição de espécies do EDTA. Tudo bem, pessoal? No fim, a série 5, né, é a que nos importa agora. Que ela é bem, quase assim, muito próxima a zero, até próxima a pH8. Depois ela começa a ter um valor mais significativo. Chegando aqui em 12 é praticamente 1. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui de volta, pessoal, agora com o gráfico feito no Origin, né? Sempre falo, prefiro como fica o Origin, né? Tracejei essas linhas que não são as importantes. A linha sólida, novamente, é a importante. Ó, pessoal, a partir aqui de 12, mais ou menos, aqui, traçar uma linha aqui. Vai ser uma linha meio torta aqui, tá, pessoal? Uma reta meio torta aqui. A partir mais ou menos de pH 12, pessoal, eu vou estar já quase em 1. Na verdade, se não me engano, no 12, o valor de alfa 4 é 0,98. Tudo bem, pessoal? E aqui, a partir de trocar de cor aqui, só em pH 8, eu começo a ter um valor mais expressivo do alfa 4, né? Você vê que até o 8 aqui é quase zero, né? Não sai aqui da linha do zero. Tudo bem? Eles realmente são muito baixos, vocês podem ver, né? Volta um pouquinho os valores do Excel. Só que, pessoal, é possível fazer determinações desde aqui de pH 4 até pH 10. Ficou torto aqui. É mais ou menos a faixa de trabalho que a gente faz pro DTA, tudo bem? Sempre trabalhando entre 4 e 10. Tem um caso específico aqui que eu vou trazer para vocês nas próximas aulas, pessoal, que vai fazer a determinação em pH 12, que é uma determinação de dureza da água, tudo bem? Então a gente vai trazer e vai ter o motivo por usar o pH 12, tá? Então, toda essa região aqui é uma região já analítica, tudo bem? Nunca havia determinação nem em 13 nem em 14, até difícil nesses pHs, mas determinação em 12 já conseguimos, tudo bem? Já vi. Bom, pessoal, nós vimos então, agora, a partir de agora temos que ver o conceito da constante de formação condicional, tudo bem? Nós vamos chamar de K'My. A gente viu na última aula, pessoal, que a constante de formação é a concentração do complexo metal EDTA em equilíbrio dividido pela concentração do íon vezes a concentração do Y4-, que é o EDTA. Tudo bem, pessoal? Mas agora nós vimos que isso daqui é função de pH, né? A gente aprendeu agora que o alfa 4, na verdade, representa a concentração do ânion edetato, né, do Y4-, dividida pela concentração total, que é a concentração analítica de EDTA. Então, a concentração de Y4-, deixa eu apagar e fazer direito aqui, é igual à concentração analítica de EDTA vezes o alfa 4. Então, eu vou substituir aqui, né, gente? Vou pegar, então, que a constante de formação metal EDTA, né, igual a concentração do complexo metal EDTA dividido pela concentração do meu íon metálico vezes o alfa 4 vezes a concentração do EDTA, da solução de EDTA pronta que eu vou preparar. Agora, pessoal, eu vou passar para cá.
Então, a concentração de formação do metal EDTA vezes o alfa 4 é igual à concentração do complexo, né? Dividido pela concentração do íon em equilíbrio, agora vezes a concentração analítica de EDTA. Isso aqui, pessoal, eu vou passar a chamar agora da constante de formação condicional. Vamos colocar K' MY, que é igual o valor da constante de formação condicional vezes o alfa 4. Tudo bem, pessoal? Dessa forma, eu corrijo o efeito do pH na constante de formação do complexo metal EDTA. Tudo bem, pessoal? Então, isso é muito importante conhecer o pH e principalmente o alfa 4. Tudo bem? Aqui um exemplo, pessoal, calcular a constante de formação condicional para esses íons, né? Ferro 2, ferro 3 e ferro 2, manganês, cálcio, magnésio e prata com EDTA nos pHs 2, 4, 6, 8 e 10. Bem, essas aqui são as constantes de formação dos complexos do metal EDTA. Tudo bem? Para o pH 2, né, o alfa 4 dá 3,71 vezes 10 menos 14. É bem baixinho, porque vai ter pouca espécie Y4-, né, ou edetato, livre em solução. Então, se eu multiplicar os valores da constante de formação por alfa 4, eu vou ter esses valores aqui, pessoal. Mas olhem aqui, do ferro 3 já é muito alto. Por quê? Porque ele já é naturalmente grande. Tudo bem? Então, por exemplo, para uma titulação poder ocorrer, né, uma situação titulável do íon metálico com EDTA, tem que ser pelo menos 10 a menos 8 a constante de formação. Ó, o ferro 3 já pode. Agora o ferro 2, manganês não dá, cálcio, magnésio e prata nem se fala, né? Bem pouquinho que forma do complexo nessa condição de pH. Vamos para pH 4 agora, pessoal. O alfa 4 dá 3,61 vezes 10 a menos 9. Então, multiplicando os valores da constante de formação por alfa 4. Ó, vou ter ferro 2, 4,69 vezes 10 a 16, né? Aumentou mais ainda porque aumentou a disponibilidade de Y4- com o aumento de pH. Ó, já aumentou também do ferro 2 o manganês, né? Foi para 10 a quinta, ainda assim não é uma condição titulável. O cálcio para 10 ao quadrado, mas o magnésio e a prata também bem pouquinho ainda, que forma de complexo. Subindo para pH 6 agora, né, pessoal? O alfa 4 vai para 2,25 vezes 10 a menos 5. As constantes de formações aqui, né? O ferro já é para de 10 a 20, né? Aumentou mais ainda. Ó, o ferro 2 e o manganês 2 já vai para 10 a 9, né? 10 a nona. Já é uma condição titulável, ou seja, eu posso separar o ferro 2 e o ferro 3 titulando com EDTA, mudando o pH, por exemplo, de 4 para 6, ou de 2 para 6. Tudo bem? Então, no pH 2 eu titularia apenas o ferro 3, no pH 6 eu posso titular o ferro 2 e o ferro 3. Tudo bem? Cálcio ainda não é titulável, está 10 a sexta, manganês 10 a quarta e prata está na ordem de 10 ao quadrado. Também não são íons tituláveis. Para H8 agora, 5,39 vezes 10 a menos 3 é o valor do alfa 4. Fazendo os cálculos agora das constantes de formação condicional, né, multiplicando a constante principal por alfa 4. Ó, o ferro foi para uma ordem de 10 a 22, ferro 3, né? O ferro 2, uma ordem de 10 a 12, manganês 10 a 11. O cálcio chegou em 10 oitavos, ou seja, em pH8 já é possível titular o cálcio com EDTA. Aí assim, o manganês está 6, a prata está 5. Então, ainda assim,
não são íons tituláveis nessa condição. Por fim, o pH10, né? O alfa 4 vai para 0,355 já, valor já bem mais expressivo. Ó, agora aqui ó, o ferro está na ordem de 10 a 24, né? O ferro 3, o ferro 2 10 a 13, o manganês 10 a 13 também, o cálcio 10 a décima e o magnésio 10 a oitava, ou seja, precisa pH 10 para titular magnésio. Ainda assim, a prata está na ordem de 10 a sexta, ainda não é um íon titulável com EDTA. Bom, pessoal, como eu falei, é mais ou menos a faixa de trabalho, né? Coloquei o 2 só para vocês verem como cai, perdão, como cai o valor de alfa, né? Consequentemente cai o valor das constantes de formação. Mas, por exemplo, não conheço nenhum método que usa titulação de prata com EDTA. Mas, na verdade, prata vai ter método que eu vou trazer no equilíbrio de solubilidade, que é bem melhor para titular prata por precipitação. Bem, e vai ter um método, pessoal, que eu já falei para vocês que eu vou trazer, em pH12, para titular cálcio que o magnésio não atrapalha. Eu vou explicar o porquê, tudo bem? Para finalizar, pessoal, muito livro traz essa figura aqui, né, que eu estou mostrando para vocês, que é o log da constante de formação, condicional em função do pH, né, esse traço aqui. Isso significa qual pH começa a ficar significativo a o valor, né, tem um valor significativo para titular, tudo bem? Então, notem aqui, ó, o ferro 2, ferro 3, na verdade, ó, já pH 2 é bem significativo, né, que tem o índio, daí vai aumentando o pH, começa a ficar significativo, ó, o tório, o escândio, o mercúrio, daí ó, baixou mais um pouquinho o galho, o lantânio, o níquel já em pH 4, o cobre também, temos aqui o zinco já também pH próximo a 4, alumínio, cádmio, cobalto, ó, em pH 6 começa o ferro, o manganês, ó, pH 8 o cálcio, pH 10 o estrôncio e o magnésio, tudo bem? Você encontra muito essa figura em livros, tá? E é isso que ela significa, o momento que a constante de formação começa a ter um valor significativo para ser titulável por EDTA. Tudo bem, pessoal? Esse é o significado dessa figura que vocês encontram em muitos livros. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Espero que tenham gostado. Pessoal, novamente, chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, ativa as notificações. Isso é muito importante para o canal continuar crescendo. Quem quiser e puder colaborar com o canal, o botão Valeu Demais já está ativo. Você pode doar um valor a partir de R$2 e o seu comentário fica em destaque. Depois de curtir, pessoal, considera também dar o hype no vídeo. Os seus pontinhos de hype me ajudam bastante. Ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e divulga mais. Sigam também, pessoal, o canal na rede social, Facebook, Instagram, Blue Sky e Threads. Lembrando que sou mais ativo no Instagram, que é uma forma de manter contato. Dúvidas, pessoal, podem ser ou deixadas aqui nos comentários, eles estão abertos para isso, ou através da rede social, ou também através do e-mail, que é semduvidas@gmail.com. É tudo por hoje, pessoal. Até a próxima. Valeu, tchau.